Olá! Seja muito bem-vindo a mais uma resenha do Barbeiro Crente. Tudo bem com você? Aqui tudo jóia, gente. Vamos lá. Você já curtiu? Você já se inscreveu no nosso canal? Eu sei que você já é um inscrito, mas se você ainda não é, por favor, já vai clicando aqui, já vai se inscrevendo, já vai comentando, já vai indicando para os seus amigos, porque hoje a resenha tá pegando fogo. Eu faço uma pergunta: quem é tu, Golias, para afrontar o Senhor, o exército do Deus vivo? Então, hoje é sobre isso que nós vamos resenhar. E a palavra de Deus está lá em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 32. Diz ali, vamos ler junto? Vamos lá. Então Davi disse a Saul que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. Contudo, Saul respondeu a Davi: tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi argumentou diante de Saul: quando o teu servo apacentava ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz que arrebentava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia, eu atacava e arrancava a ovelha da sua goela, e se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba e o feria e matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com esse incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Então vamos contextualizar? Vamos lá. Essa é a pergunta. Teve até música lá nos anos 80 que dizia: quem és tu, Golias, para afrontar o Senhor? Essa foi a pergunta que Davi fez para o gigante que veio lá afrontar o exército do rei Saul, os exércitos do Deus vivo, né? Porque o rei Saul era um rei do povo de Deus, que era o rei de Israel naquela época. Então Davi, um carinha lá, franzino, que apacentava ovelhas, quase todo mundo já conhece essa história, mas vou contextualizar aqui, né, para você ter mais uma ideia assim do quadro geral, né? Davi foi lá no front de batalha, quando eles estavam lutando lá com o exército filisteu, para levar comida para os irmãos dele que eram guerreiros. Davi era só um pastor de ovelhas, mas ele já tinha recebido uma unção sobre a sua cabeça. Existia todo um contexto profético ali, né? Mas mesmo assim, né, Davi se encorajou. E antes disso, Davi ainda perguntou assim, ó: tá, mas o que vai ganhar quem vencer esse cara? E estava lá o gigante no meio do exército filisteu. O exército usou um gigante para ir lá vencer o exército do rei Saul, porque era um exército que já vencia muitas batalhas, né? Então os filisteus vieram com uma baita carta na manga chamado Golias. Baita mesmo, né? Porque diz que o homem tinha 3 metros de altura, que a lança dele tinha ali, só a cabeça da lança diz que tinha 7 quilos, né? Então o homem era grande mesmo, né? Mas Saul também, no contexto de ser humano, também era um cara bem grande, né? O rei Saul. Só que mesmo assim, o rei Saul estava lá louco de medo, os exércitos estavam tudo louco de medo, e o Golias estava lá gritando: e aí, vem cá, e ninguém vai me vencer, e não tem ninguém para me vencer. E chega lá Davizinho, um baixinho invocado, pastor de ovelhas, né? E olha e diz assim: tá, mas não tem ninguém. O cara tá lá afrontando o exército do Deus vivo, nada mais, nada menos do que o exército do Deus vivo. Ou seja, Davi sabia que não era qualquer exército, que ele não era parte de qualquer povo. Ele era povo do Deus vivo. Aquele exército era o exército do Deus vivo, os exércitos do Deus vivo. E ele não tomou para si somente a ofensa. Ele viu que aquele cara estava afrontando o exército e com isso ele estava ofendendo o próprio Deus. Coisa que o próprio exército e o próprio rei, naquele momento, não estavam levando em consideração. Então, se a gente continuar lendo essa história, a gente vai ver que muitos profetas depois falaram que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era esse cara. Nessa época ele era só um guri. Mas ele era esse cara que ele ficava ofendido, porque, bem como ele disse para o rei Saul ali, ó: o teu servo venceu o leão e o urso. Quando eu estava lá apacentando as ovelhas do meu pai, surgia um leão ou um urso. Ou seja, Deus viu que se um cara que matava leão e urso, gurizinho, pequenininho, matava leão e urso, para honrar e defender as ovelhas do pai dele, o que ele seria capaz de fazer para honrar e defender o povo do Deus vivo, que também era pai dele,
né? Porque Deus é nosso Pai, né, gente? Então, assim, ó, foi isso que o Senhor enxergou no coração de Davi, um coração com encargo. Um encargo que queimava, que ardia, que dava coragem para ele. E também disposto a usar os caminhos necessários para chegar lá. Porque primeiro Davi perguntou assim, ó, o que eu vou ganhar? Não, tu vai casar com a filha do rei. O cara que matar esse gigante aí vai casar com a filha do rei. Porque na verdade eles não estavam levando muita fé que alguém ia matar aquele gigante. Eles já tinham perdido as esperanças. E o rei desesperado já ofereceu até a mão da filha dele, porque ele achou que ninguém ia fazer. Aí chegou um guri lá e disse que ia fazer, olha o desespero. Mas o rei ainda olha para ele e diz assim, mas tu é só um guri, tu é só uma criança. Ele disse, eu sou criança, mas eu matei urso, eu matei o leão, eu defendi, eu vou lá e faço. Aí o que o rei fez? O rei tentou vestir, depois, segue lendo ali, gente, ó, 1 Samuel, capítulo 17, lê todo esse capítulo, essa história é linda, é maravilhosa. Vou dar mais uns spoilers, tem muito livro sobre isso, lê a Bíblia, lê alguns livros sobre isso na internet, e tem também um seriado no Amazon Prime, se não me engano, tem um seriado que é Casa de Davi, que conta toda essa história e é bem fiel à Bíblia, fica a dica aí, né? Então vamos lá, que é, né, Resenha do Barbeiro Crente é cultura, né? Dá uma olhada lá, tem um seriado que conta essa história e ilustra, uma super produção, é linda essa série, né? Casa de Davi, não perde, é bem atual, bem nova, né? Tá bem no hype essa série aí. Gente, seguindo aqui, você vai conseguir se contextualizar com tudo isso, mas agora aqui, tá? Ele disse, cara, eu consegui matar urso, eu consegui matar leão, eu fiz tudo isso mas eu quero saber o que eu vou ganhar. Daí os caras disseram, tu vai ganhar a mão da filha do rei. Então eu vou lá. Aí vem o rei, fala com o rei diz, mas tu é só um guri. Não, mas eu já fiz isso aí, tá, então vamos lá. O rei tentou vestir Davi com as armaduras dele, do próprio rei Saul. O rei Saul era um cara enorme. Davi era um guri franzino. Tentou vestir ele com aquelas armaduras, Davi saiu se retorcendo todo, caiu, não conseguiu nem com o peso da armadura. Mas enfim, lá pelas tantas, Davi tirou aquela armadura, disse, deixa que eu vou lá. E saiu lá com uma funda, né, juntou 5 pedras do chão, tacou ele numa funda, saiu lá com aquela funda e pum, no meio da testa do gigante. O gigante tombou, Davi saiu correndo, foi lá, pegou a espada do gigante, do próprio gigante, porque ele disse, quando o gigante... tem um negócio que eu lembrei agora que eu tenho que contar pra você. Quando o gigante viu que era um guri que ia lá, o gigante começou a rir. E ele disse assim, mas vem cá, estão pensando que eu sou um cachorro? Estão pensando que eu sou o quê? Para mandar um piá? Mas vocês são uma piada mesmo. O gigante folgou, né? Então vocês são piada mesmo. Vocês estão pensando que eu sou um cachorro, eu vou mandar esse gurizinho aí pra mim? Mas qual é que é? Não tem homem aí, não tem soldado aí, tô falando aqui, né? Trazendo pro nosso... E acabou que mandaram Davi mesmo, e os outros tudo se acovardaram. E Davi pegou 5 pedrinhas e disse assim, ó, Golias, tu vem a mim com lanças e espadas e coisa arada e todo e tal, mas eu vou contra ti, em nome do Deus vivo. E aí você já sabe, deu pra bola do Golias, porque ele não foi em nome dele, ele não foi em nome de Saul, ele não foi em nome de ninguém, ele foi em nome do Deus vivo. Eu vou contra ti em nome do Deus vivo, e hoje mesmo eu vou arrancar tua cabeça. E ele foi. Ele cantou a pedra antes, para ter uma ideia, que não foi sem querer. Ele cantou a pedra antes, e ele foi lá, pá! Deu no meio da testa do gigante. E o gigante tombou. E Davi saiu correndo, foi lá, pegou a espada do gigante. Ele não só derrubou o gigante, ele pegou a espada do próprio gigante e pá, cortou a cabeça do gigante. Acabou com a folia. Né? E aí o contexto é esse, tá? Ele foi lá, casou com a princesa, né? E aí ele depois, quando o Saul morreu, ele se tornou rei sobre Israel. Mas a questão é a seguinte, gente. Uma coisa que eu até sonhei com isso, de tanto que eu amo essa história. Um dia eu sonhei, Deus me deu um sonho e eu sonhei com essa história. E no sonho, eu tive ali uma pergunta que eu acho que o próprio Espírito Santo falou comigo ali, eu acho, não, tenho certeza. O Espírito Santo falou comigo, tipo assim, ó, se ele não conseguiu com o peso da armadura do rei Saul, que era um cara só grande, como que ele conseguiu com o peso da espada de Golias, que era um gigante? Porque quando ele experimentou a armadura, ele estava fazendo isso em nome do rei. Porque o rei queria que ele experimentasse aquela armadura. Ele estava fazendo aquilo do jeito do rei. Mas todo mundo estava fazendo do jeito do rei. Mas quando ele foi em nome do Deus vivo, aí ele estava fazendo do jeito de Deus.
Ele estava fazendo da forma, porque Deus adestrou Davi durante toda a vida dele, lá no meio do campo, lá quando ninguém estava vendo. O Senhor ensinou a Davi que moral é diferente de honra. Então, quando muitos que tinham moral já tinham se acovardado, veio alguém que sabia não dar moral, mas dar honra, porque Davi fazia essas coisas por honra ao pai dele. E ele foi fazer isso por honra ao Deus dele, ao Deus de Israel. Então ele fez do jeito de Deus, não do jeito do rei e não do jeito dele. E aí ele teve forças para levantar uma espada com um peso sobre-humano e cortar a cabeça de um gigante de tamanho sobre-humano, muito maior do que o rei, muito maior do que todos eles, né? Então, o que eu digo para você? Faz do jeito de Deus. Não está dando certo? Está todo mundo covarde? É muito maior do que todo mundo esse problema que você está enfrentando? Querido, eu te digo o seguinte: vai em nome do Deus vivo, vai em nome de Jesus, faz do jeito dele. Existe aqui a palavra de Deus para você, existe o Espírito Santo derramado sobre a face da terra, existe um mapa traçado, existe uma palavra de Deus para a sua vida. Faz do jeito dele, ora, busca o Senhor, vai em nome do Deus vivo, você vai vencer esse gigante, você vai cortar a cabeça dele, você vai poder testemunhar, você vai vencer, você vai receber a recompensa no final, mas não é do seu jeito, não é do jeito que a humanidade está propondo, não é sobre-humano, é sobrenatural. Você vai vencer esse gigante, você, em nome do Deus vivo, você já venceu. Eu profetizo sobre a sua vida nesse momento, e eu te digo, você já venceu esse gigante. Você já venceu esse Golias, você já empunhou essa espada de peso sobre-humano e cortou a cabeça desse Golias, e você já está recebendo o despojo dessa guerra. Você já está sentando no seu trono, você já está recebendo a recompensa. Em nome de Jesus, eu declaro a vitória sobre esta batalha na sua vida nesta noite. Eu declaro a vitória sobre esta depressão, eu declaro a vitória sobre este câncer, eu declaro a vitória sobre este casamento fracassado, eu declaro a vitória sobre esse filho, essa filha que está nas drogas ou na prostituição, eu declaro a vitória sobre todos os problemas, essa tristeza, esse mar profundo, acaba hoje, em nome do Deus vivo. Quem é todas essas coisas? Quem é a pobreza, quem é a miséria, quem é o problema, quem é o desemprego, quem é qualquer uma dessas coisas? Contra o Deus vivo, o exército do Deus vivo está a seu favor. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Em nome de Jesus, eu te mando um beijo. Boa semana para você. Eu quero ouvir testemunhos sobre isso, hein? Até semana que vem.